Então eu vou falar um pouquinho sobre essa construção do burger, né? E como que a gente constrói um hambúrguer pensando em técnica, criatividade e combinação a partir dessas camadas. E quando a gente fala de burger, a gente fala de combinações. Então, uma combinação que envolve pão, carne, queijo, hortifruti e molhos. E a gente vai explorar essas várias combinações aqui e pensar juntos, né? Então, a minha ideia aqui não é cagar regra, né? Falando no português bem claro. Quem está na hamburgueria, quem está na operação conhece muito mais sobre a dor, né? Sobre o que realmente dá dor de cabeça. Então aqui a ideia é trazer insights, né? Trazer ideias para vocês conseguirem pensar fora da caixa, identificar oportunidades para se diferenciar nesse universo de hamburguerias que está tão populado, né? Um universo que cada dia cresce mais, muita gente trabalhando no mundo do burger. E se diferenciar é um desafio. Quando a gente fala de hambúrguer, harmonia é o grande ponto. Então, a harmonia é a chave. A gente pode colocar um monte de ingredientes juntos e esses ingredientes não fazerem sentido nenhum. E a gente pode colocar poucos ingredientes juntos e esses ingredientes combinarem muito bem e te entregarem essa tal da harmonia. Só que mais do que a harmonia, um desafio para quem está se colocando nesse universo do burger é criar identidade e personalidade. E aí eu costumo falar, né? Se você pede no iFood hambúrguer de 3 lugares diferentes, você vai olhar ali hambúrgueres diferentes e você vai pedir os 3. Quando esses hambúrgueres chegarem, você vai comer esses hambúrgueres de olhos fechados. Você garante que você vai conseguir identificar de onde você pediu cada um dos hambúrgueres? Isso é fácil? Não é fácil. Porque os ingredientes são muito parecidos, em geral, e também se diferenciar em um universo que tem muita gente fazendo é difícil. Então, quando você consegue ter sua personalidade, sua identidade a ponto do cliente ir na sua hamburgueria e falar, eu quero comer de novo aquele burger e só serve aquele, eu quero aquele sabor, eu quero aquela experiência, é sinal que você alcançou esse objetivo e é um pouco desse contexto que eu quero apresentar para vocês hoje. O terceiro ponto é falar sobre criatividade. E é muito legal pensar que criatividade é consequência de técnica. Quando a gente fala de criatividade, muitas vezes vem à mente você criar uma coisa que ninguém nunca criou, e aí a gente começa a ouvir falar em coisas muito estranhas, tipo um molho azul, um gelo seco no meio do hambúrguer, um negócio com menta, que de fato são criativos, são coisas que não estão sendo feitas todos os dias, mas que não necessariamente entregam harmonia. É muito mais fácil você ser reconhecido como alguém criativo quando você domina muito bem uma técnica, que não necessariamente é uma técnica que está envolvida no mundo do burger. Então, sei lá, eu sei fazer muito bem defumação, é uma técnica associada a burger. E aí eu vou colocar uma cenoura defumada no meu burger e isso foi considerado criativo e as pessoas começaram a me ver por causa disso. Então, criatividade é consequência muito mais da técnica do que, de fato, dessa ideia de pensar em algo que ninguém nunca pensou. E agora, começando a falar dessas camadas, né? Falando do pão. Muitas vezes, quando a gente está criando um burger, a gente se concentra muito mais na carne e nos acompanhamentos, bacon, picles, queijo, e deixa um pouco mais de lado o pão e o hortifruti. E a gente esquece que o pão ele é a primeira impressão que o cliente tem quando ele pega o seu lanche. Seja no delivery, quando ele abre a caixinha, é a primeira coisa que ele vê, ou mesmo na mesa, né? É o que está ali por cima, ele vai identificar primeiro o pão do seu burger. E a gente está vivendo uma tendência no universo das hamburguerias que cada vez mais os hambúrgueres estão deixando de ter pães gigantes, né? Aquelas calotas que a gente vê no sul, aquele hambúrguer cheio de ingredientes, e esses hambúrgueres estão crescendo para cima. Então você tem um pão menor e mais camadas de ingredientes. Com isso, o pão ganhou uma relevância gigante na construção do burger. E aí a gente consegue pensar que o pão tem uma relação direta com aquela construção de identidade. Porque se eu falo que o meu hambúrguer ele é premium, ele é gourmet, ele tem ingredientes caros, e eu sirvo ele num pão daqueles de leite super tradicional, gigante, cheio de massa, que escondem todos os meus ingredientes que estão ali dentro, você não está associando muito bem a sua identidade com a proposta que você está querendo vender para o cliente. Então, o acabamento do pão conta uma história, se ele é brilhoso, se ele não é brilhoso, se ele tem gergelim, se ele tem parmesão, se ele tem aveia, se ele tem algum ingrediente por cima, se ele é pincelado, se ele não é pincelado, se ele é brioche, se ele não é brioche.
O tamanho e o peso do pão também tem que estar bem equilibrados com o seu hambúrguer. Então a gente tem uma relação ali, né? Que smashes, geralmente, por ser um hambúrguer mais fino e menor de diâmetro, se ele tem um pão muito grande e muito pesado, você vai sentir gosto de pão quando você comer esse hambúrguer. Você não vai sentir gosto dos ingredientes que estão ali dentro. Então, um pão menor, com um peso menor. Um hambúrguer alto te dá espaço para um pão um pouco mais pesado e também um pouco maior de diâmetro. Algumas pessoas falam, mas eu tenho smash e tenho burger alto no meu cardápio. Eu vou ter que ter pães de diâmetros, pesos diferentes? Não necessariamente, você pode achar um equilíbrio ali, você vai trabalhar com 9 e poucos centímetros, um pão de 50 gramas vai atender bem esses dois tipos diferentes de lanches, né, de sanduíches. Tem uma regra, eu trabalhei alguns anos numa hamburgueria nos Estados Unidos, e o chefe dessa hamburgueria, ele falava uma coisa que eu acho que a gente tem que testar para saber se é verdade, mas ele falava que a consistência que você tem quando você morde o pão deve ser a mesma que você tem quando você morde a carne daquele burger. Então era assim que ele fazia essa relação. Eu vou colocar um burger alto, que a mordida é mais intensa, eu realmente sinto o burger que eu estou mordendo, eu tenho que ter um pão mais consistente. Não, eu vou fazer um smash super levinho, o pão também era tão leve quanto essa mordida do smash. Super legal falar de selagem do pão. Quando a gente sela o pão, a gente está caramelizando a crosta. Então, a receita de um pão, de uma brioche, de um pão de leite, ele leva açúcar, que é o ingrediente que alimenta o fermento. Quando a gente põe esse pão numa chapa quente, numa frigideira, você está ativando esse açúcar que já está nessa receita. Por isso, a gente consegue um caramelizado. Outras vantagens de selar o pão. Você cria uma proteção, uma certa impermeabilização para que o suco da carne não entre nesse pão e deixe o pão molengo. Então isso é uma coisa que te ajuda, né? Te ganha um tempo, principalmente se você trabalha com delivery. E o segundo ponto, se você sela com manteiga, o leite que está presente na manteiga, ele evapora e vai para dentro do pão. Então além de você ter uma crosta, você tem um pão mais macio e saboroso. Então, super importante selar o pão, principalmente se você trabalha com pães congelados. Porque como esse pão ficou muito tempo numa temperatura baixa, esse açúcar está completamente inativado ali dentro. Então, você ganha uma outra experiência quando você leva esse pão para a chapa. E aí, posso selar com o quê? Geralmente, gorduras saturadas. Manteiga, bacon, tem lugares que selam com óleo de coco, gorduras que ficam duras quando estão à temperatura ambiente. Uso muito bacon na minha hamburgueria e estou jogando gordura fora. Aproveita para colocar essa gordura na operação e selar o pão e fazer o seu pão com essa gordura. Falando de carne, né? Principal ponto é frescor. Também uma diferença grande, né, entre Estados Unidos e Brasil. Quando a gente fala lá de carne fresca, é o cara moeu a carne na hamburgueria dele. Então, cada hamburgueria grande lá nos Estados Unidos, o cara tem tipo um açougue mesmo, que ele recebe a peça, ele limpa, ele cria o próprio blend, faz a moagem. Aqui no Brasil, isso é muito difícil, porque já é caro você ter uma operação de hamburgueria. Você já tem uma super dor para dividir cozinha e salão. Imagina você ainda ter um espaço adequado para manipular carne, moer carne. Enfim, então a grande questão é a gente ter parceria de fato com um açougue de qualidade, com alguém que você entenda de onde vem a carne que você compra, que o cara realmente conhece de corte, que não está te vendendo, né, você está comprando fraldinha e ele está te entregando a 100 e está moído ali, você já não consegue mais saber a diferença. Então, e também frescor, né, essa repetição de compra, comprar com frequência, comprar todos os dias de preferência. Decidir se você vai usar uma carne congelada e olhar para os benefícios disso, né? Você vai ganhar tempo de armazenagem, você vai poder deixar a carne mais tempo lá na sua geladeira, você vai precisar de mais tempo de chapa, de uma chapa com mais qualidade, que resista mais ao calor, que se chegar a 10 burgers para um mesmo pedido, talvez essa chapa não aguente um hambúrguer congelado ali. E também essa questão do frescor. Hoje a gente sabe, vocês sabem muito bem o quanto a carne é o gargalo de custo do burger, né? E é muito difícil repassar esse preço. Mas se a gente não repassa preço, a hamburgueria não sobrevive. E essa é a grande questão, a gente sabe, né? O mercado faz essa prática. Se o combustível aumenta, o frentista não segura o preço para você. Se o leite aumenta, o mercado não segura esse preço. Se a gente fica segurando o preço de carne, em algum momento essa conta deixa de fechar e a gente quebra.
Então, ficha técnica precisa existir não só para abrir uma hamburgueria, né? Você não precisa fazer a ficha só no momento que você ia precificar seu hambúrguer da primeira vez. Você precisa atualizar as fichas técnicas na mesma velocidade que os preços mudam no mercado e repassar esse preço para o consumidor. Isso faz com que cada vez mais a gente esteja levando o hambúrguer artesanal, gourmet, para um lugar mais elitizado. Porque é cada vez mais difícil você fazer um hambúrguer com um bom ingrediente, com um bom blend de carne, com um bom acompanhamento que custe menos que R$30 na ponta, falando, né, por baixo. Então, infelizmente, a gente está precisando repassar esse preço para o consumidor, porque senão você não vai sobreviver nesse mercado. E muito importante a atenção na manipulação do produto, né? Falei das dificuldades de você ter um espaço adequado, né? Uma cozinha refrigerada, com ar-condicionado, ou uma pista gelada para processar a carne, mas pelo menos cuida de fazer um banho-maria de gelo, trabalhar essa carne sempre resfriada, cortou a peça que você vai ali, ou já pegou a carne moída, modelou os burgers, volta isso para a geladeira, porque a gente está trabalhando com segurança alimentar, a gente está trabalhando com a saúde das outras pessoas, e a gente está aqui falando de uma cena que está crescendo junto. E quando a cena está crescendo, se alguém faz uma cagada, e uma hamburgueria que estava crescendo, importante, vendeu um monte de hambúrguer com carne estragada, é a cena que sofre, não é só o cara. Então, é aquela grande frase que ignorância é uma bênção. A partir do momento que você sabe da responsabilidade que você tem, você precisa arcar com as consequências dessa responsabilidade. E blend, né, que é a grande questão. Qual que é o melhor blend? Qual que é a melhor carne para usar? O melhor blend é aquele que combina qualidade e custo-benefício para você. O melhor blend em São Paulo é diferente do melhor blend no Rio, que é diferente também entre interior e capital. Porque cada região tem carnes que são mais baratas, mais conhecidas, menos conhecidas. Então, o mais importante é que o seu blend tenha uma quantidade adequada de gordura e proteína. A gordura é veículo de sabor. É ela que garante que seu hambúrguer não vai ficar seco e que vai ser saboroso. Então tem gente que fala, mas eu trabalho com um hambúrguer vegetariano no cardápio. E aí eu não tenho, né, um blend com muita gordura. Basicamente, você nunca vai ter um hambúrguer tão saboroso vegetariano quanto a gente tem com um blend de carne. Exatamente por essa questão da gordura. A gente acaba compensando com outros ingredientes. No vegetariano eu coloco um tomate confitado, um ingrediente mais gorduroso ali dentro para trazer esse veículo de sabor para a minha construção. Algumas possibilidades de blend eu coloquei aqui, mas a grande questão é, se você tem uma carne muito boa, ela pode ser a 100%, se você conhece de onde vem a procedência e o frescor, né? Se você recebeu essa carne logo após o abate, poucos dias após o abate, ela vai ter uma qualidade muito grande. Outras carnes, a gente tem que combinar irrigação da carne, por exemplo, quanto mais irrigada essa carne, mais sabor ela tem. Mas a consequência é que mais ela pinga no seu burger. Por exemplo, fraldinha é o clássico, é uma carne super saborosa, super irrigada. Mas que se você põe no burger, ela pinga. Então, tem clientes que não gostam disso, de receber o pão embaixo um pouco mais encharcado se ele pede ao ponto mal ou até ao ponto. E aí você consegue compensar isso com carnes menos irrigadas e mais fibrosas, tipo costela, bananinha, peito, que são carnes que têm uma quantidade razoável de gordura e bastante sabor. Moída uma ou duas vezes, depende. Moída uma vez, você vai ter mais a percepção da carne, né? Como aquela almôndega que tem uns pedaços de carne que você sente ela se esfarelando. Moída duas vezes, você já tem uma percepção um pouco mais de um patezinho. Na prática, quase nada de diferença. O que manda é a quantidade de gordura para essa carne se manter estável na sua chapa ou no seu broiler, onde você faz. E a experiência que você quer dar para o lanche. Eu estou fazendo um burger super rústico, estou colocando ingredientes mais pesados, uns queijos mais intensos. Eu quero que o cara sinta os pedaços de carne. Moo uma vez. Não, eu estou fazendo um hambúrguer mais delicado, ou prefiro essa consistência mais de patê, moe duas vezes. Falei então que o mais importante dentro do blend é pensar na quantidade de gordura. Quanto menor o burger, do smash até o alto, menos gordura a gente tem. No smash, o papel da gordura é emulsificar, ou seja, manter a carne unida sem ela esfarelar na chapa. E aí, no smash, a gente pode ter dois problemas.
O primeiro problema é pouca gordura. Se você faz um smash com menos de 10% de gordura, não tem gordura suficiente para manter essa carne unida. Você vai colocar na chapa, essa gordura vai derreter e essa carne vai se separar. A hora que você vira, o smash quebra. Se você tem muita gordura no smash, essa gordura derrete e a carne também esfarela, porque ela derrete e esfria a sua chapa. E aí a carne, em vez de criar uma crosta, que é o que a gente espera que aconteça no smash, ela cozinha. E aí ela cozinha em blocos e se separa. Então, a gente precisa de uma quantidade suficiente para manter a carne unida, sem que ela se esfarele, de mais ou menos 15% a 20%. O burger alto depende se você faz na chapa ou numa churrasqueira, no broiler. Se você faz na chapa, você não precisa de tanta gordura, porque a chapa cria a capa, né, a camada que a gente chama de reação de Maillard, vou falar logo em seguida, que é aquela crosta do burger, com mais facilidade do que uma churrasqueira. A churrasqueira, essa gordura, ela derrete mais rápido. E aí, se ela vai pingando na churrasqueira, o burger vai ficando seco. Então, a gente combina, faz essa construção. Vou fazer na chapa, mais ou menos 20% de gordura, fiz o suficiente para criar uma camada de reação de Maillard ali e eu consegui virar meu burger e ele ficar legal. Depende também da sua chapa. Chapas mais baratas, que geralmente são mais finas, elas costumam fazer a crosta rápido, mas não ter tempo suficiente para cozinhar o burger. E aí, se o cara pediu um burger ao ponto mais, ou até bem passado, você vai mandar quase tostado por fora e vai precisar de um tempo gigante para esse hambúrguer ficar pronto por dentro. Você pode compensar isso colocando um pouco mais de gordura, para que ele ainda fique um pouco mais suculento e resista mais tempo na chapa. Você já tem uma chapa mais cara, mais grossa, que aguenta calor e não perde calor rápido, você pode abaixar um pouco mais a quantidade de gordura. Foi para a churrasqueira, aumenta um pouco a gordura, porque perde a água mais rápido, você precisa de um ingrediente que mantenha a suculência. Vou defumar o burger. O que a gente precisa? Fumaça. O que gera fumaça? Gordura. Então, mais gordura para essa gordura pingar na sua fonte de calor, seja na pedra aquecida, no carvão, e voltar para o burger quanto fumaça. E aí você precisa de uma quantidade maior de gordura para que esse hambúrguer não fique seco. Então, a gente tem essas variações aqui, dependendo da altura do burger e do tipo de cocção que você vai usar. Falei da reação de Maillard, vou trazer um pouco mais de detalhe, né? Reação de Maillard. Maillard é o nome do cara que descobriu que quando você colocava uma carne numa temperatura alta, ela mudava de cor e criava uma crosta. Basicamente, ele só fez isso, ele só descobriu. E aí, mais recentemente, as pessoas começaram a estudar... Deixa eu ver. Não tem outra aqui. Começaram a estudar e entender um pouco mais o que significava isso. Primeiro, o que é legal a gente saber? Reação de Maillard é diferente de caramelização. Caramelização acontece quando tem açúcar. Reação de Maillard acontece quando tem aminoácido, ou seja, proteína, e alta temperatura. Então, são coisas diferentes. Caramelização é o que a gente faz no pão, na hora que a gente bota na chapa, e reação de Maillard é o que a gente faz na proteína. Para que serve essa crosta, né? Qual que é a teoria da reação de Maillard? A reação de Maillard diz que a carne ela tem um monte de molécula de água dispersa ali dentro daquele bloco do burger. Quando a gente coloca isso na chapa, essas moléculas de água elas têm resistência ao calor. Alguma coisa? Boa. Então elas querem fugir daquela região da chapa que está muito quente e elas migram para a parte mais distante, que seria o meio do burger. Com isso, a gente teria uma parte do hambúrguer que tem a crosta e uma parte no meio que tem o líquido. Por isso que a gente fala da importância de descansar a carne. Vocês já devem ter ouvido isso. Tira o burger, deixa uns segundinhos ali no lado mais frio da chapa, ou numa grelha fria antes de colocar direto no pão, porque senão a hora que o cliente morde, ou você deixou uns minutinhos ali, pode ser que escorra esse líquido. Alguns chefes mais contemporâneos têm dito que isso não é verdade, que não dá tempo da água da carne migrar para o centro e voltar para a superfície. Então, que não faria diferença você descansar ou não a carne depois de grelhar. Minha experiência é que no burger isso faz diferença. Se você grelha duas carnes e corta logo em seguida uma e deixa a outra ali um minutinho, você vai ver que uma está mais... A que você cortou logo que grelhou, jorra um tanto de água, né, ou de mioglobina, que é esse líquido que está dentro da carne, e a segunda cai menos água e ela está mais úmida. Quando a gente fala de filés altos, tipo um bife Angus, um T-bone, realmente eu acho que não faz tanta diferença assim.
Mas, de novo, é importante vocês testarem na chapa de vocês e tirarem uma conclusão. Falando de queijo, quando a gente fala de burger no Brasil, a gente tem uma influência muito grande dos Estados Unidos, que usa principalmente queijos processados, né, que são aqueles queijos que vêm no plastiquinho. E as exceções geralmente estão alinhadas com o conceito. Ah, eu tenho um burger que eu vou colocar uma carne seca, aí eu coloco um queijo coalho. Ou eu vou colocar um brie empanado, uma mussarela empanada. Ou seja, esse queijo está me ajudando a vender uma ideia dentro do burger. Uma dica é a gente trabalhar com uma receita de American Cheese, que é combinar o queijo processado com um queijo maturado e diluir ele em água, e aí com isso você consegue colocar o seu tempero ali dentro. Você pode colocar erva, você pode colocar, por exemplo, mostarda. Eu vou deixar uma receita com vocês que é feito com mostarda e mel. Então é o queijo de ketchup, sabe? O queijo de mostarda e mel, o queijo de orégano. Você pode criar a sua assinatura de queijo e economizar, porque você está diluindo o queijo com água, que é o ingrediente mais barato. Existem várias receitas de American Cheese, né, de como fazer esse queijo. O China, que estava aqui, né, o Marcos Lee, ele divulgou uma receita no YouTube junto com o Hambúrguer Perfeito há um tempo, que é uma receita excelente. E é um pouco dessa dica, né, de como trabalhar custo dentro de queijo e ainda assinatura, que é algo que ajuda nessa ideia de ter personalidade dentro do burger. Falando de hortifruti geralmente é o que é mais esquecido dentro da hamburgueria, né? Porque o importante é a carne, aí estou olhando os complementos, o pão, e aí na prática o alface fica no fundo da geladeira, às vezes a folha está meio queimada, eu cortei o tomate ontem e não vendeu tudo, mas não vou jogar fora, vai um tomate meio murcho. E a gente esquece que o hortifruti é o que ajuda a trazer frescor e textura e também suculência para o burger. Então ele tem um papel super importante ali dentro. Então é super legal comprar com a mesma recorrência e dar uma importância tão grande quanto você coloca nos ingredientes como a carne, né, tem estoque diário e tudo mais. E uma dica é pensar em hortifrutis diferentes para suas edições limitadas. Custa muito menos, por exemplo, você colocar um alface frisé, um radicchio, um picles de cebola roxa, ingredientes que vêm desse universo do hortifruti, que custam menos, por exemplo, que um bacon especial, que uma cebola caramelizada com um whisky bourbon, sabe? Que são ingredientes que trazem esses nomes que vendem, mas que custam muito mais caros. Então, o hortifruti, a gente tem uma gama gigante de hortifrutis para trabalhar, que geralmente a gente fica parado ali no alface crespa, alface americana e tomate, e eles custam muito mais baratos que outros ingredientes. Complementos, né? Complementos também, uma gama gigante para entrar no burger. Aqui eu só trouxe uma dica, né? Foi feita uma pesquisa em 2022, né? Esse ano mesmo, que perguntou para os consumidores qual é a tendência que ele mais gosta de ver nos restaurantes. E a resposta foi defumado. Então, a gente trabalhar com barbecue, um bacon especial, bacons diferenciados, né, que está super em alta, é algo que agrada o consumidor e que a gente pode também explorar nessa gama de complementos existentes aí nesse universo de possibilidades. Sempre lembrar que tanto o hortifruti quanto os complementos, eles têm que entrar na regra da harmonia. Não adianta falar, então legal, o chefe falou que eu posso usar uma folha diferente. Eu vi uma folha que chama radicchio, que é uma folha roxa, toda bonita, e aí nem provei direito, já botei no meio do burger, e é uma folha extremamente amarga. E aí as pessoas começaram a provar e o burger voltou, não fez sucesso por causa disso. Então sempre testar, pedir a opinião das pessoas e provar se isso combina dentro da sua construção do burger. Falando de molhos, que é onde é a minha praia principal, né, onde Kraft Heinz joga principalmente, o Fih Fernandes ele usa uma frase que eu gosto muito, que é dizer que os molhos são como super-heróis, né? Se a carne do burger é o Batman, os molhos seriam o Robin, porque eles andam muito juntos. E o molho ele tem a capacidade de jogar o seu burger lá para cima e salvar um burger com ingredientes não muito bons, mas ele também pode estragar completamente um burger que tinha tudo para dar certo. Pensa que você está fazendo um burger, um x-salada clássico ali, hambúrguer, alface, tomate, bacon, e aí você vai fazer um molho de pimenta, biquinho, cheddar e gorgonzola, sabe? É um molho muito potente para um hambúrguer que não estava preparado para receber esse molho. Então, os molhos
apesar de terem uma chance muito grande de te ajudar, elas também podem confundir tudo ali dentro e estragar o seu burger. O grande barato do molho é que eles criam fome específica. O que isso significa? É a vontade de comer aquilo. Sabe, tem que ser aquilo. O grande exemplo são as redes de fast food. Pensa, por exemplo, você quer comer o Big Mac. Tem que ser Big Mac, que eu estou com vontade de comer Big Mac. Pensa na construção do hambúrguer do Big Mac. Ele tem um pão tradicional, né, um pão que você encontra em outras redes de fast food. Um hambúrguer simples também, que não tem ponto, né, que é um hambúrguer fino. Os complementos depende muito do dia, tem dia que está mais fresco, tem dia que está menos fresco, tem um picles simples. Mas o que é o cara que manda no Big Mac? O molho. Que é o que te faz ter vontade de voltar e pedir aquele molho, ou ir no Burger King e pedir um Whopper que tem o molho, a maionese clássica, enfim. Porque eles geram fome específica. E a grande possibilidade de usar bases, né? Então, eu tenho o ketchup da casa. E aí você fica 6 horas fazendo um ketchup a partir do tomate, sendo que você pode usar uma base, por exemplo, o ketchup Heinz, e criar o seu ketchup em cima disso. Aromatizar com goiabada, com conhaque, com o que você quiser, com curry, com especiarias, e o cliente não precisa saber que você usa uma base para isso, ele só precisa saber que aquele é o ketchup da sua hamburgueria e ele vai querer voltar lá para provar aquele molho. Isso aqui eu deixei para vocês, se vocês quiserem tirar uma foto, é uma pesquisa que foi feita por essa agência que se chama MEC, que eles são dos Estados Unidos, e eles avaliam quais são as principais tendências de sabor que vão se estabelecer ao longo do tempo. O que está nessas duas primeiras colunas são coisas que são pouco conhecidas e que estão ganhando importância. E o que estão nas últimas duas colunas são coisas que já são muito encontradas nesse universo do burger. Então, quando a gente fala de criatividade, muito provavelmente é mais fácil você se diferenciar e criar alguma coisa que não foi feita ainda, usando um ingrediente a partir dessas colunas aqui, do que se você quiser fazer algo que todo mundo já está fazendo ali na última coluna. Então, é um pouco dessa possibilidade de conhecer novos ingredientes, de provar coisas que a gente não está acostumado, de perceber coisas que restaurantes que são tendência estão usando e tudo mais. E para terminar, eu coloquei um pouco dessa referência, né, dessa frase, assim, como que a gente deixa de ser um fazedor de burger para se tornar um artista do burger? Que é um pouco dessa diferença de fazer o que todo mundo faz e realmente sair na frente e se tornar uma referência. Primeiro é ter referência, é comer demais, comer de tudo, e não é comer só burger. É comer numa cantina italiana, é comer num restaurante mediterrâneo, é comer no podrão da rua, é comer nesses lugares que estão usando ingredientes diferentes, porque é a partir dali que você tem uma sacada, você tem uma ideia diferente. Tem gente que me fala, eu conheço todas as hamburguerias de São Paulo. Fala, mas me recomenda então um restaurante italiano legal para eu comer? Não, eu só conheço de burger, porque eu trabalho com burger. Dentro do universo do burger, todo mundo já está sabendo o que todo mundo faz. É muito difícil você ter uma sacada muito genial se você só conhece esse universo. Então, se desafia a procurar seguir, né, nas redes sociais restaurantes de outros países, restaurantes de outras gastronomias, seguir no TikTok esses chefes que fazem trends com ingredientes totalmente fora da casinha, porque em algum momento você pode ter um estalo e falar, olha, vou criar uma coisa diferente aqui que faz sucesso. Ao mesmo tempo, é importante você cozinhar de tudo. E aqui tem muito a ver com aquela parte de técnica. Conhecer técnicas que você acha que nem vai precisar. Como que eu escalfo um peixe? Como que eu faço um ovo pochê perfeito? Porque são coisas que te desafiam a pensar fora da caixa. E aí você pode combinar essas técnicas com a necessidade que você tem, com a operação que você tem na sua hamburgueria, e a partir dali sair algo que você não esperava e que as pessoas vão te valorizar por isso. E por último, ser um eterno aprendiz, ou seja, sempre se permitir aprender algo novo. Ninguém é iniciante demais em alguma coisa que não possa ensinar algo, e ninguém sabe tanto a ponto de não poder aprender algo novo. Então é se permitir aprender, se permitir receber feedback, se permitir corrigir, né? Eu acreditava muito naquele burger, mas eu pedi para as pessoas provarem e ninguém gostou. Ou é o meu burger favorito e não está vendendo. Por que será que isso está acontecendo? Então, aprenda e corrija no meio do caminho. Eu deixei aqui
nesse QR Code também tem um livro com as receitas, né, que são essas receitas, o American Cheese, várias receitinhas de molho. Se vocês quiserem, é só tirar foto, senão eu vou deixar meu Instagram também depois, pode me pedir por lá, eu mando para vocês. E agradecer pelo tempo de vocês, a última palestra da feira, valeu, contem comigo, meu Instagram tá ali. A ideia de Heinz estar aqui também é poder crescer junto com vocês esse universo do burger. Obrigado pelo tempo, agradeço ao pessoal da feira também, valeu!